Dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, hoje vamos estudar o capítulo 15. No capítulo anterior, nós estudamos João tendo uma visão de todos os santos diante do trono de Deus, e ele ouve vozes dizendo o que vai acontecer, e ele também vê a vindima e a ceifa, ou seja, a ceifa daqueles que ainda estavam na terra, que foram tirados da terra pela foice do anjo do Senhor, e também vamos ver a vindima, ou seja, a ceifa daqueles que não são de Deus, ou seja, dos que seguem a besta, que eles vão ser jogados, lançados no lago de fogo e enxofre. E antes dessa ceifa, Deus vai mandar os 7 flagelos para abater, para matar a humanidade, ou seja, o que sobrou, a besta e todos os seus aliados, os aliados do dragão, aqueles que não se deixaram, aqueles que se deixaram serem marcados pelo sistema, que não quiseram serem selados pelo Espírito Santo. Então, esses flagelos são 7 flagelos que Deus manda para dizimar totalmente a terra, ou seja, é a ira, é a cólera de Deus, o juízo que tanto é falado no Antigo Testamento, o dia do juízo final. Este capítulo 15, ele vai revelar os 7 flagelos que Deus vai mandar através de um anjo. De cada anjo, são 7 anjos que vão ser enviados à terra para trazerem as 7 taças da cólera de Deus. Antes, nós vimos que desde lá, quando Jesus foi assunto ao céu, nós vimos as visões que João teve dos 7 selos sendo abertos e mostrando, né? Nós tivemos o primeiro selo, que foi o cavalo branco, que foi o evangelho, que foi disseminado por toda a terra. Depois nós vimos a presença do cavalo vermelho, que é o cavalo que é o cavaleiro vermelho, que significa guerra, ou seja, todas as guerras que aconteceram desde quando Jesus foi assunto ao céu até hoje, é porque foi da responsabilidade de um cavaleiro vermelho, que foi permissão de Deus para vir à terra e provocar tudo isso. As pandemias, epidemias que houveram também foi causada também por causa de um selo que foi aberto, e foi a presença de um cavalo amarelo. Ou seja, o que acontece no planeta, ou seja, tudo que acontece no planeta já foi permissão de Deus. Deus estava fazendo juízos parciais para que as pessoas pudessem vir a se arrepender. Mas aqui no capítulo 15 nós vamos ver o juízo total de Deus, ou seja, ele vai dizimar a terra e completar o julgamento final. Nós vimos no capítulo anterior que vai ter a ceifa e a vindima, que é a separação do joio e do trigo, ou seja, uma foice vai ser para tirar todos os salvos, para serem levados lá para diante do trono de Deus, onde João teve a visão dos santos diante de Deus. Agora, aqui no capítulo 15, ele vai ter a visão dos remidos que passaram pela tribulação, pela grande tribulação. São os vencedores da besta, que João vai ver nessa visão, eles entoando o cântico de Moisés diante do Senhor. Então, vamos ler aqui o capítulo 15. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo a harpa de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, juntos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos.
Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada pela sua palavra lida. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, que o Senhor revela essa palavra não só a mim, mas a toda pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, para que ela seja tocada pelo teu Santo Espírito e que ela possa vir a fazer uma aliança contigo, Pai, para que ela possa, meu Deus, ver que nós precisamos nos acertar com o Senhor, para que nós possamos estarmos diante de Ti, Senhor, nesse grande dia, no dia do juízo final, Pai. Todos os santos estarão diante do Teu trono. Então, Pai, que aquela pessoa que ainda não fez essa aliança contigo, que ela venha fazer isso hoje, Senhor. Se acertar contigo, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos estudar o capítulo 15 do livro de Apocalipse. Então, nós vimos no capítulo anterior, que nós vimos até onde João viu a vindima e a ceifa, do joio e do trigo. E aqui nós vamos ver a liberação de 7 anjos. E ele começa assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ou seja, esse é o dia do juízo final. Esse é o grande dia esse dia que é falado tanto no Antigo Testamento. Então nós vamos ver aqui no versículo 2, diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Ou seja, João vê um mar de vidro. Esse mar de vidro, nós vimos isto no capítulo 4, quando João vê a visão do trono de Deus. Então ele vê esse mar de vidro aqui no capítulo 4, quando diz assim: há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. Esse mar de vidro que está diante do trono de Deus é que faz separação de Deus, porque ele é santo, é a santidade de Deus, é a separação da santidade de Deus diante de todo o resto, diante de todo o mundo. Por isso que existe esse santuário de vidro, esse mar de vidro corresponde ao que está escrito lá em Êxodo 14:15, como também lá em Êxodo 30, 17 e 21, onde se fala sobre uma bacia de bronze que é comparada com um mar que está, porque existia o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde só podia entrar os sacerdotes que primeiro se fizessem uma limpeza, ou seja, eles banhassem as mãos nessa bacia de bronze, e era conhecido como mar de fundição, representando esse mar de vidro que está lá no céu, separando a santidade de Deus de todo o resto. Então, esses santos que João vê, eles estão justamente nesse mar de vidro. Agora, só que esse mar de vidro ainda está mesclado pelo fogo, porque esta bacia, ou mar de vidro, esta bacia que corresponde lá no Antigo Testamento, ou mar, né, no Antigo Testamento, ela servia para a purificação dos sacerdotes de entrarem na presença de Deus no tabernáculo. Aí o que é que acontece? Aqui, os vencedores, que são os fiéis, que aqui nesse capítulo é a visão que João está tendo dos vencedores da besta, que passaram pela grande tribulação. No versículo 14, ele vê todos, não só os vencedores da besta, mas vê todos os salvos.
todos os salvos, desde Adão até o último a ser convertido. Ele, no capítulo 14, ele tem essa visão de todos os salvos neste mar de vidro, diante do trono de Deus. Aqui, ele vê ainda os vencedores da besta, da sua imagem, aqueles que conseguiram passar, atravessar essa tribulação e resistiram à besta, não se deixando tocar pelo número do seu nome, né? Então, esses estavam lá, diante do trono de Deus, no mar de vidro, e são os fiéis que eles, passando pela provação do fogo, eles são purificados para entrarem na presença de Deus. É o que significa quando fala assim, mar de vidro mesclado de fogo. Por quê? Porque os vencedores são aqueles que passaram pela grande provação, que foi um mar de fogo quando eles estavam na terra e conseguiram atravessar todas as provações. Talvez eles foram mortos, né? Mas aqui eles estão como vencedores da besta. Eles podem até ter sido mortos pela besta, mas aqui eles estão como vencedores da besta. Então eles já estão diante do trono de Deus, em cima desse mar de vidro, que é um mar que vai desaparecer. No capítulo 20, nós vamos ver, no capítulo 21, no versículo 1, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É justamente esse mar de vidro. Então vai até a comunhão dos vencedores na presença de Deus, a comunhão de todos os santos na presença de Deus, porque esse mar de vidro vai desaparecer para que todos os santos eles tenham acesso a Deus. Mas isso só vai acontecer quando terminar todo o flagelo que Deus vai mandar, quando terminar a ira de Deus sobre a terra. Então, logo após, nós vamos ver no capítulo 19, no capítulo 21, todos os santos e salvos diante de Deus, sem mais esse mar que separa Deus dos homens. Então aqui diz assim: e todos eles estavam com harpas e entoavam o cântico de Moisés. Por que eles entoavam esse cântico de Moisés? Porque assim como Moisés também entoou um cântico quando venceu e tirou todos os israelitas da mão dos egípcios, então esse cântico representa a vitória do povo egípcio, do povo de Israel, que saiu das mãos dos tiranos do faraó lá do Egito, onde Moisés entoa esse cântico em agradecimento a Deus. E aqui também estão os vencedores da besta, ou seja, aqueles que passaram pela provação, passaram pela tribulação e conseguiram vencer a besta. E aqui eles estão entoando um cântico a Deus, e eles dizem assim: grande e admirável são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então eles estão entoando um cântico de alegria e de agradecimento a Deus. No versículo 9, aí João diz: depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Ou seja, ele viu o santo dos santos, ele viu o tabernáculo do testemunho. Aí ele vê os 7 anjos que tinham os 7 flagelos. Por que João fala em tabernáculo? Porque naquela época, no tabernáculo, lá em Jerusalém, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham vestes de linho puro, e também eles eram cingidos no peito com uma cinta de ouro. Então é a mesma visão que João vê desses anjos que saem do tabernáculo. Por isso que ele chama tabernáculo. Eles saem de lá do trono de Deus vestidos de sacerdotes, os anjos que vão trazer as 7 taças, os 7 flagelos que irá dizimar a terra. Então ele diz assim: os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro.
Então, um dos 4 seres viventes, lembra-se dos 4 seres viventes que estão bem próximos de Deus, que são os serafins, os querubins, que estão lá mais próximos de Deus e que representam a criação de Deus e que representa todos os anjos de todo o céu. Então, um desses seres viventes é como um general de todos os anjos, né? São 4, chamados 4 seres viventes. Então, um deles chega entrega aos 7 anjos taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. No versículo 8 diz: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, nesse momento, a fumaça se enche da glória de Deus no santuário, no trono de Deus, e essa fumaça só vai desaparecer quando for cumprido os 7 flagelos, ou seja, os 7 anjos vêm para a terra e lançam os 7 flagelos, as 7 taças da cólera de Deus sobre toda a terra para dizimar por completo esse mundo. Então é aí que vai ser consumada agora o juízo de Deus, a cólera de Deus para todo o mundo, para esse sistema corrupto, esse sistema mau, essa iniquidade que está no mundo e que vai cada vez mais piorar. Então vai chegar o dia onde Deus vai dizimar completamente toda a iniquidade e vai lançar sobre o mundo, sobre a terra, os 7 flagelos. Então isso é o que está escrito no capítulo 15. No próximo capítulo nós vamos começar a ver esses flagelos, que são 7 flagelos que Deus vai mandar para exterminar a humanidade. Amém?